Atenção, muita atenção, estou começando mais uma edição do podcast do Rubão. Hoje, segunda-feira, dia 6, o mês é novembro, o ano é 2023. Mais uma oportunidade para que a gente possa bater um papo, conversar, dialogar sobre política do estado do Ceará. É mais uma edição do nosso podcast e eu já começo essa edição pedindo a você a sua colaboração. Para você que está revendo este momento, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja conferindo, a minha cordial saudação a você. Você que está ao vivo nesse momento, muito obrigado também pelo carinho, o carinho da sua participação, interação a partir desse momento. Já peço a você que chegou aqui no nosso canal do YouTube, do Programa do Rubão, se inscreve no nosso canal e aciona o sino. Isso é uma regra para que a gente possa ter a possibilidade de lhe convocar nas próximas edições que tivermos ao vivo. Então, aciona, se inscreve e aciona o sino exatamente para que você possa ser notificado. Não vou fazer que nem aquele podcast do Rio de Janeiro, de São Paulo, Davi, que diz o que é que vai acontecer com o cidadão se ele não se inscrever. Aqui não, aqui se você se inscrever, vai dar bom para você. Se você não se inscrever, vou continuar a lhe pedir para que você possa nos acompanhar. Nosso site, diariamente, você confere sempre notícias, informações propositivas da política do nosso estado. Davi, pode botar o BGzinho embaixo, pode botar aí, segura o BGzinho lá embaixo, baixinho, exatamente para que você possa estar sendo informado todos os dias. programadorubão.com.br, esse é o nosso endereço eletrônico, pode baixar, www.programadorubão.com.br. E se você quer conferir as manchetes, os bastidores, informações rapidinhas, as rapidinhas do Programa do Rubão, é nas nossas redes sociais, @Programa do Rubão, Facebook, Instagram. Também tem o X e o Trade, né? São as nossas redes sociais e nós também estamos preparando ainda mais conteúdos para que você possa acompanhar de uma forma diferenciada as notícias da política, do terceiro setor, do serviço do estado do Ceará. Hoje o meu convidado é nada mais, nada menos que o secretário de Esporte e Lazer da cidade de Fortaleza. Ele que tem na sua veia, sobretudo, uma história que fomenta também a política cearense. Ele, um empresário formado em marketing, conhece do lereado aqui que nós estamos fazendo, principalmente daquilo que é necessário para a boa comunicação. Osíris Pontes é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo em paz? Tudo em paz. É um prazer, Rubão, estar aqui no seu programa, conversando aqui com você, essa oportunidade da gente falar dos nossos projetos, do que a gente tem realizado na Prefeitura de Massapê, ou de Fortaleza. Falar também do futuro, né, sobre Massapê, o PSDB e uma série de outras coisas do seu interesse. Então, vamos embora, porque acho que o bate-papo aqui... Eu vou para início de bate-papo, Davi, tá aberto aqui, viu? Para início de bate-papo, eu vou começar aqui com um momento nostalgia, tá certo? A rocha. Você aqui, através do seu pai, que é uma grande referência, senador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Pontes, tem uma identificação com o PSDB gigantesca, porque fez parte da fundação, né, do partido. Mas talvez nós temos essa particularidade que eu disse para você, nem falei antes do início da nossa conversa aqui ao vivo, mas eu vou lhe dizer, o meu pai trabalhou com o seu em 4 edições de campanhas do PSDB. Meu pai era o responsável pela produção dos showmícios, né? Aquelas estruturas, os artistas, toda aquela estrutura. E aí meu pai trabalhou em 86, que me lembro, olha, pequenininho, mas me lembro que o Comitê Central, o central mesmo era no Hotel Esplanada, mas tinha um comitê aqui onde é a Jangadeiro, na Antônio Salles, que era uma casa, não sei se tu se lembra disso. Me lembro. Né? E aí eu me lembro que meu pai, na campanha, me levava de sábado, que agora são 45 dias, mas antes eram 3 meses de campanha, meu amigo. Era tempo para dedéu, né? E aí eu me lembro que tinha uma escadinha que a gente subia assim para essa casa, aí tinha sempre a distribuição de picolé, pipoca, tinha um auezinho da campanha. Mas nessa formação do PSDB, porque essa de 86 não foi PSDB, essa de 86 foi PMDB. Foi. Na formatação da redemocratização, aquele lance todinho que veio o PSDB. E aí já tive a oportunidade de falar com o senador, até propriamente com seu pai, citei o nome do meu pai, que é o Dino Boy, né?
dentre esses artistas todos que ele produziu, aí tem o Tom Cavalcante, e o Tom Cavalcante foi oriundo, onde ele fez primeiro sucesso, não foi no rádio cearense, foi nas campanhas, que ele era o apresentador, né? E aí fez muito sucesso sobre isso. E aí depois meu pai fez 88 Ciro, fez 90 Ciro, fez 94, 98 ainda Tasso, nesse tipo de produção. Até quando foi permitida, que até 2004, mas até essas datas ele trabalhou. E aí, por que eu digo essa familiaridade? Não um lado político, meu pai não é político, meu pai é um profissional de comunicação. Mas eu vi essa história do PSDB aqui, quando se fala do PSDB forte, dessa estrutura, desse momento, essa coisa, eu cresci vendo isso, vendo que essas transformações foram feitas através da liderança do Tasso, mas também oriundo do nascimento do PSDB, onde surgiu Ciro, onde estava o seu pai, onde tinha outras grandes lideranças que realmente, pelo menos o para trás mente, como diz o Armando Vasconcelos, eu não posso lembrar porque eu não vivi. Mas eu pude vivenciar sobre toda essa história e nós somos contemporâneos desse crescimento. Eu acredito que você também cresceu vendo essa onda administrativa que mudou não só o Ceará, mas sim também deu exemplo, né, no compromisso fiscal, no compromisso com a saúde, em todos os índices que o Ceará tinha, que era horrível. E aí, baseado dentro dessa história que eu queria dizer sobre esse paralelo que nós tínhamos de crescimento, eu queria lhe perguntar, e sempre faço essa pergunta para início, como a política literalmente chegou a você, esse entendimento? Já disse que você estava no barco, mas onde foi que você sacou que você tinha essa responsabilidade familiar? Rubão, só que voltando, tu falou do Tom Cavalcante. Eu lembro o Tom Cavalcante andando no carro com meu pai, indo para os comícios no interior. É isso mesmo. Ele saía com o meu pai, os dois, e o motorista, e ele participando dos comícios. Tem uma particularidade, só voltando aqui para esse assunto, já que você puxou. O Tom Cavalcante, ele era o quarto locutor da campanha. Antes do Tom, tinha o Júlio Salles, tinha o Paulo Lima Verde, e ainda tinha um outro, que são os que até que o próprio Tasso gostava das apresentações. Aí o Tom só teve uma oportunidade. Quando ele teve uma oportunidade, tanto seu pai como o Tasso Gereissati gostaram tanto da apresentação por ser dinâmico, engraçado, não ficar aquela coisa taxada, sobretudo na qualidade dos que já apresentavam, mas ele fez um diferencial aí, o seu pai e o Tasso disse, não, daqui para frente a gente só quer se ele apresentar. Aí começou a andar com eles, e quem fazia a produção nem andava com eles, e o Tom Cavalcante acabou andando, tu acredita? É um mastro, rapaz, ele é danado, né? Mas voltando a isso, porque foi tão marcante, rapaz, você ia um showmício, um comício do PSDB, meu amigo, era um negócio com uma lotação, você via 10, 20 mil pessoas. Era loucura. Né? Era um negócio extraordinário. Mas voltando a nova geração não sabe mais. Não sabe. Assim, meu amigo, quando ia ter um comício desse, a cidade se movimentava, era a semana todinha um bafafá, né? Um negócio extraordinário. Mas voltando para a nossa pergunta, vamos lá. Onde é que você entendeu aí a sua responsabilidade? Onde é que você viu que realmente você estava integrado dentro da coisa? Olha, Rubão, lá em casa nós somos 3 filhos, homens. Eu sou o mais velho. Né? E sempre acompanhei muito meu pai. Não só acompanhar de conversar em casa e tudo, mas acompanhar mesmo de andar com ele. E sempre gostei de política. Então, assim, eu brinco que eu fui programado para entrar na política. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu casei muito novo, casei com 23 anos, e eu achei que eu ia entrar na política logo ali, pós-casamento, né? Tinha essa vontade muito grande dentro de mim. Poderia ser até ali em 2004, com 23 anos, para disputar a prefeitura de Massapê, mas eu não tive estímulo nenhum, nem do meu pai, nem da minha mãe, porque eles queriam primeiro que eu organizasse a vida familiar, né? Tinham medo da política ali, recém-casado, atrapalhar o casamento, e também me estabilizar financeiramente. Aí acabou que eu não tive incentivo e comecei a trabalhar. Aliás, eu já trabalhava desde os 17 anos,
mas comecei a empreender com negócios Próprio. meus e do meu irmão do meio, o Certo. Lucas. Aí passou-se aí quase 20 anos, né? 20 anos, na verdade. Eu tenho 42. E a política ficou de lado. E hoje... Quando você diz de lado assim, Não, digamos que em vírgula, mas você vivenciou toda essa trajetória não, que seu claro, pai fez, tal. Só que você decidiu... trabalhei em todas as campanhas, trabalhei na dele, com a militância jovem, aquela do Lúcio, eu trabalhei demais do Lúcio contra o Zé Ayrton. Me lembro. Né? Em 2002, a gente fez um grupo, a gente ficava fazendo movimento nos postos de gasolina. É tanto que após a vitória foi o Tasso, ele, foram todos lá agradecer, porque era uma militância danada. A gente tinha uma base ali central na Dom Luiz com a Vigílio Távora. Né? Então, Eu acho que, por consequência desse trabalho que você está falando, que vocês começaram, ficou posteriormente um ponto de equilíbrio de trabalho sobre isso. Mas eu me lembro mesmo sobre esse ponto aí, com a juventude aí. Lotado. A dona do posto foi muito gente boa, porque eu acho que não dava nem para entrar carro para abastecer. Atrapalharam o movimento da mulher. E eu me lembro que tinha um escritório de arquitetura em frente, e ela botou até uma faixa. A gente já volta no Lúcio, mas por favor, dê um time aí, que o barulho não deixa a gente trabalhar. Ah, meu Deus do céu. Então, fiquei acompanhando o papai, né, com essa amizade, essa proximidade também muito grande que ele tem com o Tasso nas políticas, e fui para a vida empresarial. Quando foi na eleição passada, de 2020, sem ser a de prefeito, Sim. né, eu estava na minha sala trabalhando e o meu pai entra com o meu tio, ex-prefeito de Massapê, o João Pontes. Aí disse, o teu tio não vai poder ser candidato. Ele tinha feito lá um programa que era Massapê Vida Melhor, e era um cartãozinho que a pessoa recebia o auxílio e tal. E os adversários entraram na justiça e ele ficou inelegível por causa disso. Porque parece que durante a campanha era proibido, alguma coisa assim, eu não lembro o que foi. Né? Não foi nenhuma improbidade, nem nada, não. E ele ficou inelegível e entraram na minha sala em 2020 dizendo, tu tem que ser candidato a prefeito. Aí foi a primeira vez que eu ouvi da boca do meu pai, né? Uma convocação. Só que aí também foi logo de supetão. E eu disse, não, peraí, eu tenho que ver aqui, eu não estou preparado para isso, eu estou tocando meus negócios em plena atividade, expandindo, né? Bem-sucedido. Tenho que conversar com a Bia, minha esposa, tem meus filhos também, que tinham ali 10 e 7 anos em 2020, mas topei. Aí fiquei pré-candidato. Só que teve a pandemia. A eleição saiu do dia 2 de outubro, foi para o dia 15 de novembro. Sim. Aí ele ficou elegível, porque era só até o dia 3 ou era até o dia 4. O período do processo dele, né? Aí eu retirei a pré-candidatura e ele foi. Certo. Né? E aí, pronto. Aí depois coordenei a campanha dele toda. Fiquei à frente, inclusive mais à frente até do que meu pai, porque ele tinha outros compromissos, ele estava na presidência do PSDB, tinha que andar o estado todo, e eu fiquei baseado, focado lá. Aí ele não ganhou, né? E eu fiquei com esse sentimento muito forte dentro de mim. Aquela convocação que na hora ali eu fiquei em dúvida, me gerou um desejo, um sentimento muito grande, né? A nossa cidade, a nossa terra. Então, aí depois eu disse, aí é eu que falei para ele, né? Eu digo, eu vou dar um time aqui nos negócios, já entrou gente no meu lugar, diretores e tudo, o meu irmão também está lá, e vou focar na política. Isso eu tinha conversado com ele, mas nem assim, nenhuma coisa concreta. Podia ser para prefeito de Massapê, podia ser para deputado. Aí, coincidentemente, logo após a eleição, que ele pegou a Covid, você deve ter ficado sabendo, né? Quase não conseguia escapar. Estava em coma, inclusive, na época. Aí o Sarto me convidou para ser secretário. Logo no final, já no finalzinho, ali dos anúncios. Foi outro supetão. E eu estava focado no meu pai, Você né? disse supetão porque realmente você não esperava, não aguardava? Zero. Foi uma surpresa para você, o anúncio?
Foi. Aliás, o anúncio não, o convite, né? convite. O convite. Ah. E aí, como é que foi esse entendimento assim? Opa, peraí. Assim? Agora não teve mais aquela interpretação, não. Agora eu vou encarar. Não, foi, Não exatamente. é isso? Aí não podia me aconselhar, né? Meu pai estava em coma. Liguei para o senador Tasso, conversei com ele. Aí ele disse, ele já falou qual é a pasta? Eu disse, não, ele pediu para a gente discutir, conversar, mas ele queria que eu fizesse parte Da gestão. da gestão. Aí o Tasso sugeriu, na hora lá que a gente conversasse, que eu procurasse uma pasta que fosse propositiva, né? Claro. Até porque eu tinha pretensões políticas. E parece até que o Tasso estava adivinhando, rapaz. Porque se eu disser qual foi o primeiro convite, eu vou te dizer. Eu digo, graças a Deus que eu conversei com o senador. Conversei também com o senador Cid, Certo. que também fez uma recomendação boa. E aí fui ao Sarto. Conversa vai, conversa vem, tudo. Ele perguntou se eu queria assumir a AGFIS. Aí eu disse, prefeito, não faça isso comigo, não. Eu tenho pretensões políticas. A AGFIS logo saí fiscalizando e tal, os empresários, meus amigos e tudo, brincando, né? Ah, Aí ele disse, Osíris, mas você é um talento e tal, um jovem, eu quero dar essa empresário, eu quero dar essa mesclada aqui no meu secretariado, eu quero gente já do serviço público, eu quero pegar gente do setor privado, que é o seu caso, né? O Rodrigo Nogueira também, do setor privado, exato. que está na SDE e tudo. E por sinal fazendo um bom trabalho também. Muito bom. Aí, e o Cid tinha dito para mim não pegar as regionais. Ele disse, rapaz, tente, se tiver oportunidade, obviamente. Isso era Claro. conselhos Sim, sim, de bastidores que eu estou tornando público aqui, né? Eu acho que nem o Sarto sabe desses conselhos. Tente conversar com ele para você pegar uma secretaria temática, né? Só isso. Aí, conversa vai, conversa vem, chegou no esporte e no lazer. Aí o Sarto, tá bom, isso era 11 horas, ele disse, eu vou ver, se dá certo, 4 horas você volta. 4 horas eu voltei, ele estava despachando lá na Segovia, o Roberto Cláudio ainda estava lá em cima, e ele disse, ó, tá fechado, deu certo. Esporte. Esporte e lazer. Então, vamos anunciar amanhã. E já anunciou no outro dia. Agora um detalhe que eu acho que é bacana de se colocar. E foi um desafio para você, acredito eu. Porque o programa das Areninhas, o programa de esporte e lazer da gestão do Roberto foi um sucesso. Foi. Da criação da primeira para resolver um problema ali no Campo do América para as demais que foram construídas. E o estado do Ceará copiou a ideia para poder levar também para todas as cidades do estado. Você teve esse desafio ainda maior, porque você pega um programa de sucesso, uma pasta que foi referência na gestão passada e poder melhorar. Como é que foi esse desafio? Como foi encarar esse desafio? Ó, a primeira preocupação, né, era quando eu vi a burocracia. Acostumado no setor privado, a vida inteira, tudo é rápido. Imagina. Pelo contrário, se não tiver velocidade, você quebra, né? Exato. Porque você tem que ter eficiência máxima. E quando eu cheguei, tudo era muito burocrático. Era não, é. Ainda é. Mas, E como fazer? pois é, ele é um cara de bastidor, pouca gente conhece ele, que é o Renato Lima, que é o secretário de governo, né? Diria que é o braço direito do prefeito. E eu considero a prefeitura de Fortaleza muito rápida. Olha, em 3 anos, Rubão, que eu estou lá agora no final do ano, em números, isso aqui que eu estou falando, não é com toda humildade, eu digo isso, nós, prefeito Sarto, juntamente comigo e a nossa equipe, fizemos mais na Secretaria de Esporte desde a criação dela em 2008. Se você pegar 2008 a 2021, 21 para cá, esse período a gente fez mais do que... 2008 a 21. Eu acho que tem que ter boa vontade. Certo. A visão empresarial é importantíssima, porque você acaba fazendo muito mais com menos, né? Você dá muito mais eficiência. E ele me deu a liberdade, o prefeito me deu a liberdade de escolher minha equipe. Certo. A gente vê aí que tem casos, né, em vários estados aí, que o secretário chega lá, mas não tem autonomia. E a minha equipe é toda técnica. Se você for lá na CECEL,
É muito difícil um cargo político lá, é uma equipe técnica. E gente também que sempre trabalhou no setor privado. Então, ó, nós construímos já, das areninhas que você falou, Certo. 35 areninhas. 35. Em menos de 3 anos, nós já fizemos 35 novas areninhas. E estão previstas E ainda. a areninha, só para você saber, Ah. não é mais só o campo de futebol, como era no começo com o Roberto Cláudio. Certo. Hoje a areninha, ela tem todo um entorno, né? Uma praça mesmo, e um complexo de lazer para toda a família. Certo. Para o idoso, para a criança, para o bebê. E naquele complexo, normalmente, tem outras quadras de futsal, tem brinquedoteca, tem academia ao ar livre, né? Vamos fazer agora o beach tênis. Ótimo. Uma das primeiras cidades do Brasil a levar beach tênis para a população gratuito, né? Porque você sabe que o beach tênis é um esporte de elite. Sei disso. Só aproveitando esse ganchozinho que você está dizendo, existe uma disputa saudável ou uma briga amigável entre o vereador Renan Colares e o Adail Júnior, porque um fica dizendo quem é que tem a melhor areninha. O Adail diz que é do estádio dele lá. E o Renan fala que é a do Murilão, da Messejana, né? E aí, assim, eu por morar ali no Eusébio, morei em Messejana também, ali próximo ao deputado Fernando Hugo, que também foi um grande nome do PSDB, né? O deputado Fernando Hugo que está se recuperando. Um abraço para você, deputado. Um abraço, Fernandão. Depois, que você fique tudo bem aí. que fique tudo bem. Um beijo para você, um beijo para Valéria. Aí, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com o Murilão, só para que a gente possa entender. Aquela área do Murilão, que era murada, era um negócio escuro, era inseguro, certo? Não tinha nenhuma movimentação do equipamento público. Hoje, se você passar lá agora, 18 horas, 18h30, você vai ver que a população adquiriu aquilo para como se fosse o seu bem, fazendo exercício, jogando bola, fazendo com que aquele... E a iluminação trazendo segurança, a praça e o espaço público, como você mesmo citou, dando essa possibilidade de empreendedorismo, de trabalho para a população. Mas é marcante para mim a imagem que eu tenho aqui na cabeça, que aquele estádio do Murilão, o nome real dele é Badia Med. Era o Badia Med, Murilão, e virou esse espaço na qual pôde revitalizar uma área que é uma área grande da Messejana. Esse fato que eu estou lhe dizendo, decorrente dos seus 3 anos de secretaria, de secretária à frente dessa pasta, esse relato é repetitivo nesse sentido de mudanças e transformações de outros locais, não só do Murilão? Claro, com certeza. Né, de transformar, de combater violência. Muda a realidade do bairro, principalmente pela violência. Começa logo pela iluminação, como você falou. O negócio... Né? E, normalmente, as areninhas, elas são escolhidas Daqui o copo, para botar água. Pronto. Elas são escolhidas em locais que tenha um baixo IDH, um baixo índice de desenvolvimento humano. Certo. Né? O papel social dela é muito importante. Não tenha dúvidas. Hoje tem mais de 100, Rubão. Quando o Roberto Cláudio fez a primeira no Campo do América... Eu acho que ele imaginou que chegaria no máximo a 10 areninhas. Ele nunca imaginou, nem de longe, que a gente fosse ter mais de 100 areninhas. Eu recebo hoje secretários do Brasil todo, é normal. Quando eu não recebo aqui, me telefonam e tudo para entender como é. É um fenômeno a nível Brasil. A gente é porque está acostumado. Mas é incrível o papel social das areninhas. E a minha pergunta... Mudou a realidade dos bairros e das pessoas. Pronto. E você, como gestor e naturalmente filho de Fortaleza também, do Ceará, qual é a tua concepção? Que eu acredito que hoje você é mais cearense e fortalezense do que nunca, porque eu acredito que você deva conhecer a cidade de Fortaleza de uma forma que você não conhecia. Como é que é essa tua concepção dessa transformação, nesse sentido? Poxa vida, esse é um caminho certo, se for um chute, um gol, um laço que essa administração está fazendo, eu estou podendo contribuir nesse sentido. Olha, você está falando em termos gerais ou só na minha parte? Na sua parte, na sua. Você como ser humano, você entender que você está colaborando exatamente com essa transformação. Pois é. O prefeito Sarto, não só na minha área, na minha pasta, né, ele tem
Fortaleza está quebrando recordes aí em várias áreas, né? Principalmente na geração de emprego. É a cidade que mais gera emprego no Norte-Nordeste e, salvo engano, a 4ª do Brasil. Terceira do Brasil. Terceira. O Rodrigo Nogueira está fazendo um belíssimo trabalho nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o Sarto tem dado liberdade aos secretários, né? A gente não fica amarrado. Você acredita que esse é um dos segredos dessa gestão? Pois é. A questão dessa liberdade de você se inspirar e trabalhar? A gente não fica amarrado, ele não fica poldando, ele deixa a gente, né? E é como ele diz, eu quero uma fábrica de ideias. Baseado dentro dos resultados, ele vai fazendo a avaliação dele. Com certeza. Né? Então, a gente tem feito vários programas inovadores. O primeiro programa no Paradesporto no estado do Ceará foi agora. Não existia. Uma pessoa que tem uma deficiência visual, mental ou física, um braço amputado, uma perna. Como dar essa oportunidade? Pois é. A gente fez esse programa agora, que é o Esporte Sem Limites. São várias modalidades. E a gente tirou jovens, crianças, literalmente do fundo da rede, que tinham até depressão em alguns casos, né? Não se sentiam inseridos na sociedade, se sentiam rejeitados. Às vezes, até por algum familiar, tudo e tal, também achava que pela deficiência deixava ali quietinho e tal, que é melhor. E a gente reinseriu esse pessoal e agora praticando esporte. Então, é um papel transformador na vida dessas pessoas. Criamos também um projeto inédito, que é o Bolsa Esporte. Primeiro programa de transferência de renda para praticantes de esportes amadores, né? Não tinha. Às vezes a pessoa falta dinheiro para comprar um equipamento, para o esporte que ela pratica, para comprar até a passagem do ônibus. E muitas crianças eram discriminadas também. Só quer saber de fazer esporte, só quer saber de jogar futebol. O pai e a mãe reclamavam. Vai ajudar o pai a trabalhar. Não sei, na hora que uma criança dessa é reconhecida pelo poder público e ganha uma bolsa para praticar esporte, bolsa de R$ 1.200, que tem até R$ 1.200, um menino desse pode ser até arrimo de família. Então ele passa a ser visto até pelos pais de outra maneira e incentivado. E um menino desse que pratica esporte, ele vai melhor no colégio, ele não entra no caminho das drogas. É outra cabeça, é outra visão, é outra disciplina. Tá entendendo? Então, acho que você falou de vários detalhes aí. Uma coisa que está me impressionando também é a questão da estrutura da Escola Areninha. É aquela história, pai, você pensa que não pode melhorar? Vem uma situação dessa que você vê que tem acoplado a questão do esporte, do lazer e da educação. O que é a Escolinha Areninha? Qual é o intuito e o objetivo dela? É auxiliar a educação ou também ser complementar, no sentido da Areninha? A Escola Areninha, ela funciona no contraturno, né? Certo. E ela dá aula de reforço escolar. Quem estuda de manhã vai à tarde para lá, vice-versa. Vice-versa. Né? É um sucesso. Nós vamos lançar agora aí, só aprontar mais 45. O modelo padrão dela, não sei se você já viu. É tipo em containers modulado, né? Sim, eu já vi. Cabem... Mas tem algumas que são estruturas de alvenaria, né? Mas o padrão geral é aquele, certo, né? Tranquilo. Que adapta-se a todo ambiente, porque a Areninha às vezes não tem tanto espaço do lado. Entendi. Mas 320 alunos sempre, certo, né? Com ar-condicionado, com tudo, de primeira qualidade, primeiro mundo. Certo. Também está sendo um sucesso. Eu acho que ficou bacana. Acho que a última que eu vi foi exatamente a do Murilão e da Praça Paulo Benevides, que fica ali também em Messejana, perto da casa do deputado Messejana está bem contemplada. Está bem contemplado. O Fernando Hugo e nem o Renan tem o que reclamar, né? Na região. Estão super bem contemplados lá, mas merecem porque é uma região muito grande. Claro, com né? certeza. O Murilão, para mim, você estava falando aí, disputando quem tem a o melhor areninha. E o Renan. O Renan ganha. É mesmo. A melhor areninha para mim é o Murilão. Até porque ela era um estádio, né? Era o estádio. Então ela tem arquibancada para 4.000 pessoas. Exato. Ela tem um estacionamento enorme, porque Exato. tem outras areninhas que não tem área para fazer estacionamento. E eu também ouvi um detalhe, até você participou disso, certo? Foi que a areninha, que é a do Murilão, por trás da arquibancada, ficou um espaço obsoleto,
que você não sabia que poderia gerar uma acomodação. E aí a ideia já é, que foi o Rodrigo que disse aqui no nosso podcast, que aquela área eles vão transformar em oportunidade de trabalho, fazendo tipo box para poder dar a possibilidade das pessoas ampliarem seu negócio com a estrutura física do local. Isso. Bacana ideia. Exatamente embaixo das arquibancadas. Das arquibancadas, né? A parte social da prefeitura busca essas pessoas que estão lá do direcionamento, que tem esses programas de acolhimento, né? Mas o empreendedorismo, com segurança ainda mais, porque um estabelecimento é como se fosse um permissionário, mercado, uma situação desse jeito, não é isso? E aí já vai ganhar todo o público, né? Certeza. Todo dia, aquele movimento intenso que tem ali na do Murilão. Olha, pessoal, você está conferindo aqui um bate-papo com o secretário de Esporte e Lazer da cidade de Fortaleza, Osíris Pontes. Ele que é empresário, ele que é formado em marketing, não é isso? Então tá na nossa área aqui. O bate-papo vai ser a nível. E também está nessa missão hoje de ser secretário de esporte, seguindo ou se dedicando, sobretudo, à comunidade, à sociedade de Fortaleza. Mas você tem, como você mesmo disse aqui nesse bate-papo, um pé no Massapê, né? No Massapê. Quero só terminar os projetos que a gente fez ainda antes. Tem lá? Então vamos, continua, bora. Eu disse que nós fizemos, né? Sim. A gestão do prefeito Sarto fez mais do que todas que antecederam, então eu queria só citar os mais importantes. Tem um programa que é o Atleta Cidadão. Esse já existia na gestão do Roberto Cláudio, mas nós ampliamos. A gente ampliou, são mais de 10 mil pessoas participando diariamente desse projeto e criamos o Atleta Cidadão Lutas. Certo. Nós identificamos, aqui logo na pandemia, que o Ceará é um celeiro dessas modalidades de lutas, de artes marciais, como um todo. E criamos um programa voltado para ela. Então, esse programa é muito interessante porque para você lutar, você tem que ter tatame. Certo. O tatame não deixa de ser um equipamento, certo. É caro. Certo. Tem que botar no chão. Uma folha é caríssima. O kimono é caro, né? E você precisa dessas coisas. E também o professor. Aí você tem um projeto social, ou você, Rubão, tem ali uma turma que você leva para uma praça qualquer e faz alguma atividade com eles. Nas artes marciais, né? Então, você pode solicitar um núcleo do nosso projeto, vai a nossa equipe lá, conversa com você, vê se tem algum professor qualificado já da região. Da região. Que seja formado. Certo. No caso da luta, não precisa ser formado. Certo. Basta ser faixa preta. Tem as habilidades deles lá, Se né? for faixa preta e tudo, porque você sabe que tem muita gente fazendo essas ações sociais. Sim. Aí a gente já pega o cara, bota para dentro do projeto, ele abre um MEI, ele ganha R$ 1.800 por mês, né? A gente fornece todo o tatame, vai por conta do projeto, e todos os kimonos para todos os alunos. Então, a gente tem 40 núcleos desse funcionando em Fortaleza. É fantástico, né? Mudou também a realidade de muitas pessoas, muitos jovens, vai de 9 a 29 anos. Uma perguntinha que está atrelada a isso que você está dizendo. Isso aí, eu acredito que deva ser um pensamento do empresário, do empreendedor, de saber fazer muito mais com muito menos, né? Acoplar sobre isso. Qual é a capacidade estrutural do esporte e lazer da cidade de Fortaleza? Porque a gente está falando de Areninha, mas tem as academias de ar livre, nós temos o ginásio Aécio de Borba, temos o outro ginásio, nós temos uma estrutura que pode se ampliar e pensar de fazer com que o esporte do estado do Ceará, em especial da cidade de Fortaleza, possa ser uma referência daqui a alguns anos, através desses projetos implementados? Eu acho que possa ser, não, já é. Já é uma referência. Pelo que eu recebo de secretários, pelo que eu converso, Fortaleza já é uma referência, tanto em quantidade de programas e projetos sociais, como em infraestrutura. Nós temos o ginásio Paulo Sarazate, que é fantástico, está terminando a reforma agora. Sim. Nós temos o PV, que está um espetáculo. Iniciou na sua gestão também a reforma? Também. Foi? Beleza. E terminamos o Aécio. O Roberto já tinha feito o Aécio quase toda a reforma, foi só algumas coisas pontuais. Iniciamos o Paulo Sarazate, já está terminando. Iniciamos e concluímos o PV dentro do prazo,
Né? O PV hoje é um estádio super moderno. Perfeito, exatamente. Gramado de primeira linha, padrão FIFA, e a infraestrutura também toda repaginada, toda nova. Eu estive lá na final do Ferrão, campeão da Série D. Foi um negócio extraordinário, muito bacana. Muito bacana, muito organizado. E uma coisa que chama atenção. Limpo, limpo, limpo. Cara, é limpo. Tava Sabe limpo. por quê que é limpo? Porque quem cuida do PV era acostumado a cuidar de um shopping, do shopping Iguatemi. O administrador, que eu troquei também, quando a gente assumiu, é como eu estou lhe dizendo, o prefeito Sarto deu essa liberdade. É por isso que as coisas estão... Davi, aqui, ó, o áudio. Voltou? Voltou? Não. Acho que foi a pilha. Traga a pilha aqui. Acontece isso mesmo. Bom, por aqui. Vai. Ele troca. Por isso que as coisas estão acontecendo. Porque ele deu liberdade para a gente formar a equipe. Então, quem cuida do PV, cuidava do Iguatemi, Rubão. O cara é acostumado a padrão A, em limpeza, em manutenção, infraestrutura, tudo. Manutenção preventiva, corretiva. Então, se tu for no meio do jogo lá do Ferroviário, que tu disse que foi, e entrar no banheiro, isso aqui eu estou afirmando, o banheiro vai estar impecável. A minha esposa foi no banheiro feminino e voltou comentando comigo. Osíris, eu estou impressionada com o banheiro é todo limpo, cheiroso, mas é porque a gente cuida do estádio como a pessoa cuida de um shopping. Deixa eu só complementar, que eu saí fora do ar alguns segundos e faz parte aqui. Eu não tinha combinado com você, não tinha nem lhe perguntado, mas, meu amigo, limpo, você se sente bem. Você estar numa casa limpa, organizada, é diferente. E eu nem sabia, sobretudo, dessa informação de que você pegou um gestor de um equipamento privado que serve também de lazer para a comunidade, pelo sentido empresarial. Mas o Iguatemi, meu amigo, que quer uma praça mais limpa, mais organizada, orientada do que o Shopping de Fortaleza, tá de parabéns. Então, a gente tem essa liberdade para fazer tudo isso. Fizemos também, falando em infraestrutura esportiva, o complexo de skate da Beira-Mar. Fantástico, né? Bom. Ali não é uma pista, é um complexo. Como é que você observa e como é que você implementa esse equipamento que é a Beira-Mar? Porque já existe uma prática de exercício. Mas, meu amigo, se você sair ali, chegar às 4h30 da manhã, já começa a chegar as pessoas que fazem de forma profissional, as pessoas que fazem de uma forma de cuidar da saúde, vai pro mar, vem caminhar, vem bicicleta, vem skate. Virou realmente um grande equipamento, sobretudo da sua pasta. Virou. Não é isso? Já era e agora mais ainda, Mais né? ainda. O beach tennis é que está invadindo tudo. Vai ter na Beira-Mar também? Já tem. Já tem lá? Várias. Olha aí, meu amigo. O beach tennis tem várias. Que maravilha. O beach tennis a gente já está freando, porque senão não vai sobrar espaço para o vôlei, para outros... E quais são as áreas que vão entrar os beach tennis? Também periferia, dando prioridade à periferia? Não, do projeto não. Sim, não, tá certo. O beach tennis já tem as quadras lá que já existiam e que aumentaram, né? Você a fala na Regional Beira-Mar. 2, certo. concedeu a permissão. Mas do e seu tudo. programa que você disse que vai implementar, a prioridade também é... Não, o foco do programa são as 12 regionais. Vai ter uma por regional. É isso? O começo, né? Certo. A ideia é fazer com que tenha o mesmo sucesso das areninhas. Perfeito. Toda areninha que tiver espaço para fazer uma quadra de beach tênis, nós pretendemos fazer. Entendi. Mas o projeto nós vamos inaugurar agora, no começo do ano. Certo. E vai ter uma por regional. Certo. Aí é levar o beach tênis para quem não pode pagar uma academia particular, para quem não pode pagar R$1.000 numa raquete. Na mesma circunstância, vai se contratar nessa mesma... Mesma modalidade do atleta cidadão. Pronto, exato. Mesma modalidade. O professor da comunidade. Vem, vai provavelmente te abrir um MEI, certo, né? Receber um X. Vocês vão proporcionar... Vai ter lá na areninha já, nos quartinhos da areninha lá, nos depósitos, né? Nós estamos vendo se o professor leva o equipamento para casa, certo, ou se a gente já deixa guardado na própria areninha. Entendi. As raquetes, a bola, etc. A rede. Outra coisa que... A gente está aqui, sobretudo, nesse tema que é uma referência da sua pasta, e como eu disse nesse nosso bate-papo, cara, você pegar um programa que é sucesso e ampliar é realmente um destaque. É um sucesso, é uma referência. E eu acredito
que isso possa estar acontecendo porque a colaboração, a participação do povo, ela é efetiva. Vocês fizeram com que a população tomasse posse do equipamento, de cuidar, elegendo talvez um síndico que é da comunidade, que cuida, que coordena, que faz a liberação, que faz a agenda. O segredo da conservação também está dentro desse processo? Tá, as areninhas têm a manutenção, lógico, né, preventiva, mas a própria comunidade muitas vezes se antecipa. Fura uma rede, a rede que eu digo ali, a do alambrado, uma coisa, eles ajeitam e tal, além que seja provisoriamente, depois quem faz a manutenção é a SEGE. Certo. Depois a SEGE lá do Ferrúcio vem e ajeita, mas você vê que tem um cuidado da comunidade, porque eles usam aquilo todo dia. O pai, o filho, o avô. Então, todas as gerações se encontram ali. Se encontra ali, Eles cuidam daquilo como se fosse a casa deles. É. É perfeito esse programa da Areninha. Ó, pessoal, mais uma vez aqui ratificando sobre esse momento que nós estamos tendo aqui com Osíris Pontes, que é secretário de Esporte e Lazer do município de Fortaleza, e esporte que é esse transformador de todos esses, de um objeto social mesmo, é efetivo, é uma política na qual que transforma realmente vidas. Tem um detalhezinho que eu vou colocar aqui depois do meu merchan. Aí a gente volta aqui só um instante. Ó, pessoal, estou aqui com esse QR Code. Eu quero que você coloque agora a sua câmera. Para cá, para cá, para cá, para cá. Pronto. Coloca a sua câmera aqui para cá, nesse QR Code, e faça o seguinte. Converse com a corretora Érica Machado. Ela está preparada, esperando o seu bate-papo, a sua conversa, o seu diálogo, para poder lhe oferecer a grande oportunidade de investimento ou de realização de um sonho. Já pensou você morar em terras Alphaville, as terras Alphaville no Eusébio? Então, chegou a tua oportunidade, porque nesse QR Code aqui, é no WhatsApp direto da corretora, mas você vai dizer o seguinte: eu vi no programa do Rubão e quero um descontão. Então, preste bem atenção. Se você quer fazer um investimento, se você quer fazer essa realização, você vai conferir com a Érica as melhores condições, os melhores preços, a melhor forma de você realizar esse sonho ou fazer esse investimento, tá certo? Chegou a hora é essa, é só você colocar aqui no QR Code, inclusive, viu, Davi? Coloca na próxima vez também o número aqui embaixo para não ficar só o QR Code, tá certo? Vamos que vamos para Equilíbrio Soluções Ambientais, 98202-2443, esse é o telefone que você entra em contato com a empresa especializada no controle integrado de pragas, limpezas e higienizações de reservatórios como água, caixa d'água, cisterna, poços profundos, análise de água. Você precisa tomar cuidado no sentido de proteção da sua família, dos seus funcionários, colaboradores, cuidando dessa atividade. Por quê? Porque as pragas são transmissoras de doença e a água também contaminada, você pode realmente ter problemas em relação à contaminação. Então, 98202-2443, esse é o número que você entra em contato com a Equilíbrio Soluções Ambientais. Ó, a gente está aqui, Osíris, explorando bem a questão de Fortaleza, até para ficar um documento sobre o que você disse. Então, quer dizer que da implantação da Secretaria até o ano 2021, a qual você começa, de 21 a 23, que é o mês corrente, o ano corrente que nós estamos, a Secretaria fez muito mais, isso você disse, programas, obras, entregas, do que toda história da Secretaria até o ano de 2021? Com certeza. Programas, projetos sociais, obras de infraestrutura. Esses 3 anos a gente fez mais do que, acho que os 12 passados, né? 2008 para 2020. Por que também? Bora. Não sou eu, não. É porque o prefeito Sarto está dando muita ênfase, como eu disse, muita liberdade e apoiando as nossas iniciativas, apoiando as nossas ideias. Né? Certo. E eu diria que nós já cumprimos, Rubão, 90% ou mais um pouquinho
do que foi prometido em campanha pelo prefeito Sarto. Ó, aproveitar aqui a oportunidade de você falando aqui, quem está registrando sua audiência aqui é o Sérgio Lopes, da FIEC, está conferindo aqui, um abraço para você, grande amigo, gente da melhor qualidade, grande Sérgio. Vocês conhecem o Serginho? Conheço, abraço, meu irmão. Serginho foi Tudo de jogador bom do pra Sumov, você. você sabia disso? Não. Foi, seleção cearense, seleção brasileira de futsal, o bicho é danado, viu? Olha, por que eu lhe fiz essa colocação e eu quero agora fazer um registro? Podcast é legal que a gente vai e vem, sobe e desce. Eu tive participando, agora também, na última segunda-feira, da convenção estadual do PSDB, mas nós também participamos de um evento que foi lá no teatro do Farias Brito, 35 anos do PSDB, a data de aniversário de 35 anos do partido, na qual você foi um dos palestrantes, participantes daquilo. Cara, cheguei lá e eu vi sempre a sua pessoa muito educado, mas muito da sua, sempre desse sentido. Cara, quando eu vi tu fazendo a tua fala naquele dia, eu digo, rapaz, o que é que esse homem comeu hoje aqui? Ele disparou aqui em falar com consciência, com propriedade. Aí naquele dia eu digo assim, rapaz, esse cabo aí bebeu, que água foi essa que ele bebeu de inspiração? Para mim foi o seu melhor discurso, uma coisa assim que me impactou no sentido politicamente da coisa, sabe? Que foi aquele momento ali? Que inspiração foi aquela de discurso? Eu acho que foi os participantes ou porque você realmente comprou a ideia de fazer a sua carreira política também? Não, aquilo ali, sabe o que é? Ah. PSDB. PSDB é como o pessoal passa 10, 15 partidos, né? Não existe partido político no Brasil. Você pega um político, gente boa, não estou criticando, mas Sim, o cara já sim. passou por 15 partidos, por 20 partidos. Eu nasci dentro do PSDB, né? Nasci que eu digo, porque o PSDB foi fundado em 89, eu tinha 8 anos. Certo. Então, eu vivo aquilo ali. Meu pai nunca teve outro partido na vida. Foi, seu pai só é- o PSDB. Né? Foi presidente 4 vezes. Então, lá em Massapê, na nossa terra, o PSDB, com todo respeito à religião, mas assim, tem aqueles... Adeptos. Total, né? O Elcio foi lá e disse, rapaz, aqui é a É o PSDB Lândia. É o PSDB Lândia aqui em Massapê. Então, quando falo em PSDB, é como se eu estivesse falando, não vou dizer, um filho ele é para o meu pai, seria do irmão. Eu sei. Tá entendendo? Então, Então vem todo aquele discurso que você elogiou aí, aquela emoção, não, mas foi aquela... Eu estou enganado? Você teve essa mesma, digamos Não, assim... muita gente deu Muita esse gente falou? feedback aí que você pai, fez. tô te dizendo, pai, foi um negócio diferente. Eu digo, rapaz, eu disse, Davi, o Davi tava gravando. Eu digo, rapaz, Davi, o homem aqui pegou um rumo aí que agora ninguém pega mais ele, não. Incrível, né? Uma inspiração. Um momento, acho que foi diferente para você. Rubão, é porque eu acredito. Eu acredito. Para mim, pessoalmente, né, entrar na política é só sacrifícios. Imagino. Aí vai dizer, então para que está entrando? Mas eu não estou entrando achando ruim, não. Eu estou entrando muito animado, sabendo dos apaixonado, né? Ah. Eu não estou romantizando a política. Certo. Não quero romantizar. Isso não é utopia. Mas eu sou um político, como alguns outros, né? Nunca me candidatei, mas diferente. Eu não quero me beneficiar de coisa pública, eu não quero misturar o público com o privado, né? Graças a Deus, hoje eu não preciso de política. Certo. Né? Eu estou secretário, está sendo uma experiência tremenda para mim, estou aprendendo muito. Certo. Né? Várias vezes na pandemia eu doei o meu salário inteiro para ajudar as pessoas, com cesta básica na época. Entendi. E tudo. Alguns vereadores tiveram essa iniciativa, eu como secretário fui logo junto. Não divulguei, pode olhar nas minhas redes sociais, não é para jogar para a plateia. Então, por que a secretaria fez tanto também? Porque o prefeito Sarto está dando liberdade, mas porque eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu me coloco no lugar do outro. É muito bom você ajudar o próximo. Eu estou 3 anos na secretaria, fazendo o quê? Todo dia eu saio de casa para trabalhar para os outros. Eu passei 40 anos acordando e trabalhando para mim e para minha família. Agora faz 3 anos que eu só trabalho para os outros. Trabalhando para mim e para minha família, eu sou remunerado, eu ganho dinheiro, eu melhoro a minha condição de vida, da minha esposa, dos meus filhos. Sim. Agora você pergunta, Osíris, você ficou mais feliz trabalhando para você 40 anos ou nesses 3 anos trabalhando
para Fortaleza. Muito mais realizado nesses 3 anos trabalhando para Fortaleza. Ó, baseado dentro do que você está dizendo, que deve ser, até porque você tem a referência dentro de casa, não só do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, que construíram um alicerce, uma história. E você me disse em off, que eu não sei nem se pode divulgar, mas caso você coloque seu nome à disposição, caso você seja eleito nas suas pretensões que você pretende no próximo ano, no próximo pleito, a sua família vai ser a quarta geração, você vai ser a quarta geração da sua família a dar continuidade nesse lado político. É, a 4ª geração seguida, né? Seguida, né? Eu acho que é a única do Ceará. É a única do Ceará. Eu já serve como documento aqui, viu, pessoal, de pesquisa, para que vocês possam fazer. Agora, dentro disso, a gente falou muito de Fortaleza, falou, realmente, por quê? Porque foi a sua primeira missão administrativa no setor público, não é isso? É a primeira. E, meu irmão, você já sai com... Existem as eleições que não são oficiais, mas que dão classificação e que lhe colocam como um dos melhores, ou se não o melhor secretário da gestão do prefeito Sarto. Olhe bem. Então você já sai com esse pontapé de ser uma referência. Eu quero só dividir aqui, aproveitar a sua audiência e falar também de uma coisa que muito nos orgulha, já que a gente faz a política por vocação. Então a nossa realização é acertar e fazer a diferença na vida daquelas pessoas, saber que hoje aquela pessoa lá daquele cantinho ali de muita dificuldade teve um dia melhor por causa de uma ação nossa que a gente fez. E falando da gestão, nós ganhamos um prêmio que, salvo engano, a prefeitura tem 50 órgãos, entre secretarias, autarquias, diretorias. Nós ganhamos um prêmio entre os 5 mais transparentes. Certo. E com as melhores técnicas de gestão governamentais. Do município ou do Brasil? Do município. Os 50 órgãos que fazem parte da prefeitura, da estrutura da prefeitura. Tem uma votação simbólica que os vereadores fazem, brincando e tal. Mas você ganhou esse título lá, não foi? De melhor secretário. De melhor secretário e tudo, mas a honraria que eu recebi na Câmara também foi a medalha Ayrton Senna. Certo, que é relacionada às benfeitorias que são feitas em relação ao esporte da capital. Dos 43 vereadores, tinham 36. Então, até a oposição foi nos prestigiar. Que bacana. Porque a gente sempre atende todos muito bem. E outra coisa que eu vi também, eu já vi a oposição subindo na tribuna lhe parabenizando da forma que você atende, né? Tem esse destaque também, eu vi isso. Foi o Márcio Martins ou foi mas eu vi que teve esse momento. Então, quer dizer assim, tem não, vários, não tem preferência, tem administração. Administração, né? Correta, bem feita, buscando eficiência, entregar para a população. Agora, vamos aqui, ó. Você disse aqui há pouco, que disse assim, isso aqui já não é mais a questão, até porque você não vive da vida pública, você... fez a sua história administrativa dentro do lado empresarial, dentro da sua veia empresarial. E aí se dedicar, sobretudo, à sociedade, sobretudo ao bem-estar, requer um preço, né? E aí vamos aqui para Massapê, que eu queria chegar no Massapê para poder entender um pouco sobre essa história. Ó. Seu bisavô, o seu avô, o seu pai, com essa trajetória política, com essa veia política, uma coisa é fazer... na capital, com toda a sua infraestrutura. E outra coisa é olhar para uma cidade do interior, que apesar dos seus avanços, também tem grandes dificuldades. Como é que você tem a visão, como pegar esse formato e esse lado administrativo público e conduzir isso em benfeitoria a um município do interior, em especial Massapê? Olha, Rubão, hoje é proporcional. O município ele tem recurso. O problema é que o que falta mesmo são bons gestores. Né? Você pega aqui 184 municípios do Ceará, se você for andar por aí, são poucos os que se destacam. Pouquíssimos. Sobral é uma referência, mas não é à toa não, é porque veio um trabalho sendo feito ali com muita dedicação. Né? Granja é uma referência. Granja era um dos piores IDH do Ceará. Hoje tem um trabalho fantástico lá que eu conheci de perto. Eu tive lá também, fiquei impressionado com a história de Granja, a transformação que está por lá. Então, você tem que primeiro ter a boa vontade de fazer. Coragem.
coragem de enfrentar os desafios. Porque o pessoal é acomodado. Você recebe, uma cidade aqui do município recebe 100 milhões por ano do FPM, do Fundo de Participação do Município. Pronto, o cara fica sentado ali, fazendo aquele feijão com arroz. Você tem que ter articulação política. Você vai a Brasília, se você der uma volta bem dada em Brasília, você volta com 10 milhões para investir no seu município. Ou seja, numa ida você dá para trazer aí 10% do que o município arrecada no ano. Então tem que ter articulação, tem que saber gerir, tem que ter boa vontade, coragem, seriedade, compromisso com o povo. Então é o que falta. O Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, ele fez um jantar para ele jantou lá em casa, um cara novo, mais novo do que eu, do que você, tem 38 anos. Eu estive com ele lá em Brasília. Pronto, também. Ele jantou lá em casa, ele foi ser prefeito da cidade dele, do interior, Pelotas. Pelotas, eu sei. Começou em 4º lugar, ganhou a eleição, porque já soube se apresentar melhor, com a nova política, com a nova cabeça, né? E essa nova política, como você está mesmo Nova citando... política não quer dizer a idade do cara. Sim, Né? eu digo... Tem muita gente aqui no Ceará novo fazendo a velha política. Certo. A nova política, nós estamos em 2023, entrando para 2024. Não dá mais para a pessoa fazer política como há 40 anos atrás, que é o que a maioria, infelizmente, dos prefeitos fazem. Não só do Ceará, mas das cidades pequenas do Brasil todo. Eu acho que por ser uma cidade pequena não tem aqueles olhos voltados para lá, e o cara se acomoda, faz o que bem quer, o que não quer. Então, sai governo, entra governo e o interior fica se arrastando devagar. Quando você fala dessa nova política, você citou o nome do governador do Rio Grande do Sul, para você ver, a credibilidade dele é tão gigantesca que ele, quando prefeito do município dele, fez com que o município virasse essa referência, na qual colocou ele no cargo de governador. Na eleição passada, ele deixou o cargo para poder colocar o seu nome à disposição. Não foi efetivado como a questão do candidato, mas voltou para concorrer às eleições e ganhou novamente. Né? Baseado dentro desse exemplo, você acredita que você possa ser um expoente do PSDB para realizar exatamente isso? Porque a gente já vê um traço nessa sua administração hoje, aqui na Secretaria de Esporte do município, Esporte e Lazer. Você acredita que o case de sucesso dele pode ser aquilo que você também está construindo aqui? Rubão, eu estou indo, colocando meu nome como pré-candidato a prefeito de Massapê, para fazer uma transformação geral naquele município. Se eu não tivesse a vontade que eu tenho, e se eu não tivesse a competência que eu acho que eu tenha, eu não iria. Eu ficaria quieto na minha. Para ser mais um, eu não iria. Entendi. Eu estou indo para fazer a diferença, a mudança total, tanto na cidade como na vida das pessoas. E ali, para mim, tem uma coisa muito mais forte, que é a questão familiar. Certo. Então, tem uma responsabilidade. Entendi. Né? Eu tenho que honrar o nome do meu pai, que eu vi a vida toda carregar recursos para aquela cidade. Aí tem um detalhe... Ele nunca pôde administrar, certo, mas a vida toda ele levou recursos. Agora, você administrar... Sendo situação, oposição, ele sempre levou. Inclusive, mandamos agora 1,5 milhão para a prefeita de lá, que é nossa oposição. Eu sou oposição a ela. Certo. Né? Filha do Zezinho Albuquerque, é de outro grupo político. Certo. Nós mandamos 1,5 milhão para a saúde de lá, uma emenda do senador Tasso Gereissati. Então, sempre mandamos. A gente não faz aquela politicagem, a gente quer que o município avance. Entendi. Infelizmente, eu achava que lá ia ter uma gestão bem melhor por ser uma mulher, por ser nova também, mas deixa muito a desejar. Isso só aumenta a minha vontade. Quando você falou, e você citou aqui, que eu acho que é importante, você disse assim, bom, peraí, eu vou dar um time aqui, vou organizar aqui o lado empresarial, porque eu preciso estar bem de espírito, alma e de inteligência para poder comprar essa briga ou topar esse desafio. Você disse, chamou a sua família, chamou sua esposa, sobretudo. Está todo mundo convicto, porque assim, não é só você precisa implementar a quem lhe dá o apoio, quem lhe dá o braço. Como é que foi esse estímulo familiar dessa decisão que você tomou, para dizer assim, não, vai lá, meu filho, estamos com você? Isso eu falei até recentemente numa reunião que eu fiz lá em Massapê. Esse é o meu sonho. Não é o sonho da minha família. Certo. Né? Eu tenho que entender isso. Obviamente, eles aceitaram
viver o meu sonho, né? Como a minha esposa disse, eu vou topar, vou estar do seu lado para realizar esse seu sonho. Para realizar esse seu sonho e para a gente também manter a união que a gente sempre teve da nossa família, né? Então era muito importante receber o apoio dela. Sem o apoio dela, uma negativa dela, eu não ia desmanchar meu casamento, né? Para poder não ia enfrentar. Então, eu tenho uma base familiar muito forte. Meu pai, como você disse, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, foi presidente da Assembleia. Mas eu não tive um pai ausente. Dentro das possibilidades, o meu pai foi muito presente na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós sempre almoçamos e jantamos juntos na mesa. Isso aí era um ritual. Vou chegar em casa, vou almoçar. Não. A gente sempre almoçava na mesa. Mas não era aquele almoço chato, não. É um almoço maravilhoso, onde a gente conversava, onde a gente se ria. Até porque eu acredito até que você criava uma expectativa. Porra, meu pai tá vindo, vamos aproveitar esse tempo com ele, vamos dialogar, vamos buscar, vamos trazer. Nós sempre viajamos junto. Era sagrado, pelo menos Semana Santa, todos juntos na fazenda. E final do ano a gente sempre fazia uma viagem para fora. Todos os anos da minha vida. E eu tenho recordações fantásticas dessas viagens. Dentro dessa possibilidade que você está citando aí, porque você está fazendo um relato da sua vida, né? Você está colocando esse ponto aí. Você imagina que há possibilidade da gestão pública proporcionar isso para a população? Eu sei que o Brasil é um país de dimensões continentais, mas diga assim, vou começar por Massapê, ver se esse aqui consegue fazer. Tipo assim, a população mais carente, a população mais necessitada também tem direito, sobretudo, a esse lazer, a essa oportunidade que poucos têm, né? E como é que você consegue trabalhar isso de uma forma a proporcionar? Tudo que tem aqui em Fortaleza, tudo que a gente realiza aqui em Fortaleza, o que o fortalezense tem direito do poder público aqui em Fortaleza, ou nas melhores gestões de todo canto, dá para ter em Massapê. Massapê eu estou dando como exemplo, dá para ter em qualquer município. Certo. Tá? Porque se a gente pode pegar municípios, Massapê é o 54º dos 184. Tá? Então tem 130 municípios menores que Massapê, no Ceará. Certo. Você pode pegar o menor, eu acho que é Guaramiranga, ou é Grangeiro. Um dos dois. Né? Eu acho que é o Grangeiro. Então, o Guaramiranga é o outro. E dá para fazer. É proporcional. Se você me perguntar um exemplo, Rubão, dê um exemplo do que você está dizendo, cara. Foi muito bonito o que você falou, mas eu não entendi. Escolas de tempo integral, aqui de Fortaleza, que não deve a nenhuma estrutura dessas particulares. Eu já participei de várias inaugurações e vejo a dimensão daquilo. Aquilo pode ser feito também dessa forma? Claro, em todos os municípios. Pode fazer escola de tempo integral. E você faz parceria. Com aquela estrutura ali também? Faz, Rubão. Você pega uma emenda do seu deputado que lhe apoie, emenda de outro deputado que não lhe apoie, mas que você tem uma relação de amizade, se o município não tem dinheiro. Você faz uma parceria com o governo do estado, independente de ser ligado ao governador ou não. Nenhum governador vai ser contra desenvolver uma cidade do estado que ele administra. Então, o que falta é boa vontade, articulação e coragem de fazer. É isso. Se você pegar um cara que reúne esses pré-requisitos, um homem ou uma mulher, ele vai dar show na cidade que for. E tem vários exemplos para dar aí. Se você for atrás, você encontra de cidade de 20 mil habitantes ou cidades grandes. Como tem cidades grandes que estão largadas as traças, as baratas. Rapaz, Fortaleza, a gente disputava o último e o penúltimo lugar nos nossos índices no país. Fortaleza já passou maus bocados, é porque a gente não pegou, né? Juraci foi um bom prefeito. O Roberto Cláudio foi o melhor prefeito de Fortaleza por 2 mandatos. O Sarto, né? Eu digo isso, não é diminuindo o Roberto Cláudio, não. Eu digo isso com gosto. As pessoas não estão vendo ainda. Mas eu acho que está começando a chegar agora a informação. O Sarto, se você pegar em números, já tem muita coisa que ele está melhor que o Roberto Cláudio. Tem uma brincadeirazinha de bastidor que diz que o Sarto é melhor do que o Roberto na primeira gestão do Roberto. Se comparar a primeira gestão. Eu estou dizendo aqui, eu sou amigo do Roberto. Certo. E sou fã.
Certo. O Roberto é um dos melhores gestores do Brasil, na minha opinião. Mas o Sarto já superou. Se você comparar os 3 primeiros anos do Sarto com os 3 primeiros anos do Roberto e pegar os números, é muito maior. É muito maior a diferença. Só centro de educação infantil, sei que eu acho uma coisa lindíssima. Bacana. Nós inauguramos, salvo engano, quase 30. Está pertinho de 30. É lindo, não deixa a desejar para uma escola privada de jeito nenhum. Ó, você citou um detalhe, por várias vezes você falou desse ponto. Você disse assim, ó, só consigo fazer, Rubão, porque o prefeito Sarto está dando condição. O prefeito Sarto tem dado a liberdade da gente construir. E você fez, a exemplo que você está dizendo... Eu dou ênfase, porque se não fosse, eu não fazia, não tinha como. Sei. Mas eu podia ser empresário, eu podia ter boa vontade, eu podia ser corajoso, eu posso ter o melhor coração do mundo. Se o prefeito não der, você não faz. Mas a base do que eu queria colocar é o seguinte... O maior medo que eu tinha era de ficar sentado nessa secretaria enxugando gelo. Entendi. Quando eu assumi isso. Entendi. E eu disse, porra, se eu ficar enxugando gelo lá, eu não vou ficar... E é muito ruim você sair de uma missão. Eu gosto de ir até o fim. E gosto de ganhar a missão, né? Com certeza. Eu não gosto de perder. Mas, falando desse ponto que eu coloquei, voltei de novo aqui em Fortaleza, para a gente ir lá em Massapé novamente, e dar um giro na cidade, no estado, para fazer a seguinte pergunta. Ele lhe deu liberdade, você montou a equipe. Água aqui, ó, Davi. Aí você montou a sua equipe. Você acredita também, caso a população de Massapé lhe dê a oportunidade de você administrar aquele município, um dos grandes segredos é montar essa equipe competente? Com certeza absoluta. O prefeito tem que cobrar. Eu tenho que cobrar dos meus secretários, né? E se eu escolhi o Rubão para ser secretário de saúde, eu vou dar liberdade, né, de discutir juntamente com ele a equipe que ele vai trabalhar. Não adianta eu chegar, Rubão, tu vai ser secretário de saúde, e eu chegar ali só por mera politicagem, botar o fulano, o ciclano, o beltrano e tudo, sem saber da qualidade, se vai te ajudar, se não vai, tu vai ficar amarrado. Então, tenho que dar essa liberdade e tenho que confiar. E outra coisa que eu vou fazer, se eleito for, né, é fazer uma equipe 100% massapense. 100% genuinamente massapense. Eu acho que você tem uma obrigação moral com o seu município de trabalhar dessa maneira. Você acredita que as particularidades, a vivência, o cheiro, o tato, ele te dá a maior possibilidade de você fazer melhor ainda? Com certeza. Né? Eles estão lá. Né? Eles estão. A equipe, esse pessoal de Massapé está lá, está vivendo o dia a dia. Hoje, se estiver na administração, se estiver fora da administração, eles estão lá sentindo. Onde o calo aperta. Não adianta trazer, porque tem muita gente aí que eu vejo que traz gente de fora e tal. Pode dar certo. Mas eu penso que tem que ser dessa forma. Dessa forma. A pessoa, o Sarto fazer um secretariado com carioca, com paulista, com gaúcho. Não sabe as particularidades, né? Entendo. Bote lá, Davi, bote. Já passou na frente mesmo, isso aí vale a Davi, pena. Desculpe aí. Ó, pessoal, mais uma vez, mais uma oportunidade de você conferindo aqui nosso bate-papo, nosso podcast hoje. E, por incrível que pareça, eu citei há pouco aqui, na minha participação, da evolução que eu estou sendo testemunha, que eu estou vivenciando, que é a evolução técnica na oratória, no desenvolvimento, na questão mesmo administrativa sua, e isso vem impressionando no sentido, né, que já foi citado aqui da questão do prêmio simbólico, né, da premiação simbólica através dos vereadores e também dessa que você disse da administração. Mas eu quero só persistir sobre esse detalhe da missão. Eu queria saber qual foi a oportunidade, o momento que a população também te inspirou. Porque, por exemplo, cara, você chegar no seu município e dizer assim, cara, seu avô fez isso. O seu avô foi assim, 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 ó. Lembro que o seu bisavô, que o seu pai mandou isso. Teve muitos casos desses que pudesse te inspirar vindo do povo para você? Deixa eu responder essa aí, porque eu vou falar duas coisas, diferente do que tu tá insinuando. Eu vi a vida toda a população de Massapé ser grata a meu pai, né? Aquela paixão,
Inclusive, chegar na rua, o pessoal agarrar, beijar, Você puxar. vivenciou isso? Vi isso claramente. E quando eu cheguei lá em 2020, a gente... É o seguinte, o prefeito de Massapê... Sempre foi Luiz Pontes e Zezinho Albuquerque, Certo. né? A disputa. A disputa. Certo. Aí, em 2012, o AJ, que é deputado federal, Certo. ganhou do nosso candidato. Foi para a reeleição, o AJ. 16. Perdeu a reeleição. Certo. Aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. O Jax, irmão do Zezinho, né, que sempre foi o nosso adversário lá. O Jax, inclusive, tinha mais força do que o Zezinho em Massapê. Sempre foi o adversário direto ali, era o Jax. E o Jax e o meu pai se uniram em 2016. Eu confesso que eu fiquei sem entender nada. Mas eu não estava focado nisso, eu estava totalmente inserido e mergulhado dentro dos meus negócios. Né? Não vivi de perto. Agora, não deixei de conversar. Sim, sim. Aí eu disse, rapaz, pai, que união foi essa? Que a vida toda era uma briga ferrenha. Ele disse, meu filho, o Jax se desentendeu com o Zezinho, irmão dele, obviamente com o AJ, com todo mundo. Né? E me procurou. E disse, Luiz, eu estou lhe procurando. Se você quiser ser candidato a prefeito de Massapê, eu lhe apoio. Porque a gente sempre brigou, a gente sempre duelou em Massapê. Mas uma coisa eu sei, que você ama Massapê. E se você for prefeito, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa gestão. Aí ele pegou o meu pai de surpresa mesmo, desprevenido. Só que o papai não seria candidato. Ele não tinha a menor condições dele ser candidato a prefeito de Massapê. Ele tinha 1000 outras atribuições que ele não podia. Né? O Jax lançou essa, mas ele de não... uma hora para outra deixar. E o papai ficou com aquilo na cabeça. Aí disse, rapaz, sabe de uma coisa? Uma coisa eu sei, ele também tem amor por Massapê. Isso aí é fato. Aí ele chegou pro Jax, eu não vou ser candidato, não. Até porque eu não posso, estou como presidente do partido, estou com várias missões aqui. Seja candidato e eu indico seu vice. Aí foi, pá. Aí ganhamos do AJ em 2016. Em 2018, o Jax rompeu com a gente. Não teve nada assim, até hoje eu não sei o motivo exato, né? Mas houve esse rompimento. Então, a gente foi para a eleição de 2020, partido no meio. O Zezinho pensa numa pizza. Aí, a metade da pizza, Zezinho inteiro, e a outra metade, Jax e Luiz rachado. Se a gente tivesse para raciocinar, tanto nós iríamos ver que era muito difícil ganhar, como o Jax também era muito difícil ganhar. Porque ali misturou PSDB e Jax e estava partido no meio. Então, a gente foi para a campanha de 2020 dessa maneira. Lançamos 3 candidatos pela primeira vez, assim, 3 candidatos fortes, né? E a Aline ganhou, o Jax ficou em segundo, o nosso candidato, que era prefeito, e o nosso candidato, que era o João, que foi prefeito, o meu tio, ficou em terceiro. Certo. Muito perto, um do outro. Os números muito próximos. A Aline e nós do Jax. A Aline abriu um pouco mais. Mas a oposição teve mais votos. Ou seja, se o Jax não tivesse rompido com a gente, ele ganharia a eleição. Porque nós tivemos 60% e ela 40%. Foi a primeira vez que um prefeito de Massapê ganhou com a minoria dos votos. Sempre o prefeito ganhava com 51, 55, 60. Certo. Nunca com a minoria. Ela ganhou com 40% e nós ficamos lá e perdemos. Aí, você disse, Osiris, você está indo porque o povo e tal. Todo mundo sempre falou muito bem do meu pai, do meu tio, do João. Né? A gente sempre foi referência em gestão. É tanto que quando o Elcio foi lá, ele brincou dizendo que aqui era o PSDBlândia. Né? Eu sempre vi esse amor. Mas eu sou movido a desafios. Isso que eu estou falando é verdade verdadeira. Quando eu cheguei lá, eu peguei um partido todo espedaçado. Eu peguei... É diferente. Não estou falando mal, mas o Zezinho chegou,
pros filhos e entregou a coisa pronta e disse, vai ser prefeito? Né? Eu não, pelo contrário. Meu pai, doente, não podia nem ir para Massapê. O partido todo espedaçado. Eu tinha um vereador, só um vereador. Na eleição de 2016. Na eleição de 2020. Sim. Eu tinha um vereador. Certo. E a 16 a gente ganhou. Sim, sim, sim. Eu tinha um vereador na de 2020, o partido todo despedaçado. E comecei essa reconstrução. Perdemos a eleição e comecei essa reconstrução. Certo. Hoje eu estou com 5 vereadores, certo? Como é que está a condição do partido? O partido hoje está enorme, porque hoje eu estou de volta, o Jacques está de volta comigo. Certo. Fiz esse trabalho através da filha dele, da Kélvia, que foi vice do AJ, foi candidata a deputada federal. O Nilson Frota, que foi 3 vezes prefeito, faleceu agora há pouco tempo, semana retrasada. A família Frota, todinho, o seu Nilson, estava com o Jacques, voltou para o PSDB, ele foi 3 vezes prefeito do nosso lado, voltou para o PSDB. Então, estou com lideranças fortes em todos os distritos, saí buscando, trabalhando. Então, e é porque eu botei um vereador para fora, senão eu estava com 6. Eu botei um vereador para fora porque ficava fazendo jogo duplo. Sim, lá e low. E eu disse, não, então vá para lá. Certo. Senão eu estaria com 6. Mas o filho dele vai ser candidato e provavelmente vai ser candidato pelo nosso partido. Lá tem muito esse negócio, né? Lá e cá, um tá para lá, outro tá para cá. E tô com a chapa de vereadores, Rubão, pesada. Em 2020, eu procurava gente para ser vereador ou vereadora. Hoje, eu não tenho vaga para botar. E só gente pesada, só gente forte. Eu diria que a nossa chapa hoje, de pré-candidatos no ano que vem, dá 1,5 vezes a dela em votação. Entendi. Em número de votos. Entendi. Se você for pegar os candidatos dela e dizer quantos votos tem essa chapa e quantos votos tem a nossa, eu acho que a nossa dá 1,5. Então, em termos de grupo, eu acho que o nosso grupo, na minha avaliação, já é maior que o dela, né? Então, agora é andar, é visitar, é ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Então, o que eu estou te dizendo, a diferença é essa. Eu peguei uma coisa toda espedaçada, juntei com a ajuda dos amigos e formei um grupão grande de novo, como sempre foi o PSDB. Certo. Né? Certo. O pessoal lá, não, nunca pegou sempre de mão dada. Você acredita, falando disso? Olha bem... Se eu fosse olhar, Rubão, pro jeito que eu peguei, eu não ia ser candidato. Porque nem eu acreditava que eu ia reunir tanta gente e formar esse grupo enorme e fortalecer o PSDB novamente. Entendi. Entendeu? Davi, coloca aqui na tela do Rubão, no telão do Rubão, exatamente os comentários pra gente poder dar oportunidade à interação também, ver o que o pessoal na internet tá falando. Você acredita que já passou mais de 1 hora, 1h30? Passa rápido, né? Passa ligeiro. Bora, bota aí, pra gente ver aí, ó. Tu tá com a vista mais perto, viu? Tem um Caio Freire, tá dizendo, Osíris é piloto, o João Gugel, grande secretário Osíris Pontes, super competente. Robson Thiago te parabenizando. Normândia Ferreira de Castro, tome palmas para você. O Fábio Albano, Osíris, grande secretário, futuro prefeito de Massapê, vai longe, tamo junto, ó. Sobe mais para ele poder se sentir aqui como é que tá o coraçãozinho aqui. Tem aqui o José Osmar Marques. Bora, vai dizendo também. Bora. José Osmar Marques, grande líder, Osíris Pontes 2024. Esse aqui é pré-candidato lá. É pré-candidato? É. A vereador? Vereador. Vamos lá. Coreano Silva, grande secretário, mudou a vida de muitos atletas de Fortaleza com o programa Bolsa Esporte, sem falar no apoio dado especial também ao kickbox cearense. Ele tem uma equipe de kickbox, a gente ajudou ele aí pro Pan-Americano, viajou para fora. Que bacana, né? O Paulo Roberta que está dizendo aqui, estamos ligados. Osirim, abraços, vamos. Dudu Menezes, Osíris Pontes, estamos juntos. Paulo Vagalume, esse tem luz para até umas horas, viu? Esse é vereador em Fortaleza, em Massapê. Um abraço para você. Não falta luz lá na sua localidade, baixa aí, Davi. Vai baixando mais um pouquinho, vai. Bora, tem mais aqui. Eliane Costa. Dudu Menezes é vereador. Ó, o Dudu, rapaz. Tá dizendo Dudu Menezes. Vamos aqui. Carízia Pontes, secretário. Quem é Carízia Pontes? Minha mãe. Sua mãe? Ó, tá aqui. Secretário nota 10. Beto Almeida.
Ô, Beto, um abraço pra você, Beto. Eu que sou seu ouvinte. Segunda-feira passada ele chegou pra mim, viu, Beto? E disse assim: Rubão, pelo amor de Deus, mas como é que tu consegue? Tem dia que tu tá aqui na Assembleia, e à tarde tu tá no Bom Jardim, no outro dia tu tá no Beberibe, no volta tu vai pro Massapê. Como é que tu consegue? Eu digo, nem eu sei, Beto. Um abraço pra você. Todo dia lhe escuto de manhã cedo. Sérgio Lopes está aqui, o Sérgio Lopes, parabéns, bom, excelente entrevista. Dudu Menezes também está aqui, figura presente. Ripardo, quero citar o nome dele, um cara, esse aqui também, trabalha de graça para a comunidade, ele é uma liderança da Meroquinha, a parte da Serra lá de Massapê, é um cara fantástico e vai ser candidato, pré-candidato a vereador. Certo. O pessoal lá, muita gente me chama de Osirim. É bom, Osirim, né? Osirim, é bom. Ivanildo Santana, meu futuro prefeito de Massapé, Sidney Alves, PSDB. Aí, ó, tem esse detalhe, acabou. Aí, exatamente, parece uma coisa, foi dito aqui, acho que não foi nem combinado, mas, ó, você acredita que Massapé possa ter duas responsabilidades? Porque, por exemplo, a gente participou segunda-feira passada da eleição do novo presidente efetivo do partido que é o vice-prefeito de Fortaleza, o nosso querido Elcio Batista. E ele está tendo esse desafio de reerguer o PSDB, que tem uma história magnífica, como eu citei no início do nosso bate-papo, nós crescemos dentro disso, essa transformação que a gente estar vivenciando ou estar consumindo hoje foi uma colaboração do PSDB na pessoa do seu pai, do senador, governador Tasso Gereissati, Ciro Gomes também, que participou do partido, foi efetivo tanto na história de Fortaleza como do estado do Ceará, mas você acredita, sobretudo nessa experiência empresarial que você tem, exemplo de casa, tanto da família como os amigos que são envolvidos dentro disso, que a tarefa do PSDB pode ser transformadora a partir do PSDB Massapé, como é que o Elcio disse? PSDB Lândia. Lá do Massapé, dobra a tua responsabilidade no sentido administrativo, mas também de segurar essa bandeira do partido na qual você participa? Com certeza, porque tem toda uma expectativa vindo de Massapé, né? É um município pequeno, mas é um município muito visado, né? E as eleições sempre foram muito disputadas. E a gente tem um trabalho lá, né? A gente tem uma história de realizações. Eu diria que a maioria absoluta do que tem em Massapé investido foi pelas mãos do PSDB. Então, eu tenho essa responsabilidade de continuar e melhorar isso, né? E manter, e como eu te disse, manter o partido forte, né? Lá na minha terra, até porque nós vamos fazer isso a nível estadual, né? O PSDB... No Ceará, como em Massapé, no Ceará foi o grande responsável pelas mudanças do nosso estado. A gente disputava aqui, Rubão, o último lugar no Brasil. Era o Ceará e o Piauí disputando para ver quem era pior. Quem não era o Fona, né? Quem não era o Fona. O Tasso pegou um estado que só tinha mesmo terra, pedra e calango, né? E um caos administrativo. Aquele negócio das Gonzaguetas, o pessoal mais novo não sabe, mas se tu pegar toda a receita, tudo que o estado do Ceará arrecadava, não dava para pagar a folha de funcionário. Não dava. Como é que o Ceará, como é que o governador investia em alguma coisa se ele não conseguia dinheiro nem para pagar os funcionários? Não pagava 70% da folha, né? E o Tasso fez essa reforma administrativa, voltou a dar credibilidade ao Estado, criou capacidade de pegar empréstimo. Tasso fez os grandes projetos de infraestrutura aqui no Ceará, os grandes projetos estruturantes, né? O Porto do Pecém, que era todo mundo contra, dizendo que era inviável, que não tinha como, que ia ser um elefante branco. Tá aí, a maior fonte de riqueza do nosso estado hoje é o Porto do Pecém. E aí eu lhe digo, foi todo mundo contra mesmo. A gente fez porque acreditávamos, tínhamos estudos técnicos, né, só de craques, e a gente sabia que era viável. Mas eram debates horríveis na Assembleia, o pessoal dizendo que não existia. Me lembro pois disso. Então, o Castanhão, se não fosse o Castanhão, como é que o cara vai fazer um açude daquele? É por causa de gente doida, né? Acabou com Você pega um açude daquele ali, cheio, que você pega ali, se alguém passar voando,
Até de voo demora para terminar. Até voando demora para acabar. É só água, 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 água. É. E o homem fez o Castanhão, fez a nova Jaguaribara, né? Ele era tão grande que ele teve que passar por cima de uma cidade, construiu uma cidade nova no outro canto. É. Então o cara é um visionário, o Tasso. Se a gente tivesse vários Tassos. Mudou totalmente a nossa história. Opa, peraí, que você falou um detalhe que acho que é bacana. Se a gente tivesse um novo Tasso, e você está tendo a oportunidade de beber da água, da fonte, tanto no seu crescimento profissional, mas hoje, eu acredito que ele lhe aconselha, como lhe aconselhou na missão de secretário. Como é que é absorver hoje toda essa experiência que o senador, governador Tasso Gereissati pode lhe proporcionar? Pra tu ver, né? Meu pai foi deputado, foi senador, foi presidente do partido, foi tudo, mas eu nunca tive tão inserido como eu tô hoje. Hoje que ele tá mais fora, é a hora que eu tô mais inserido, né? Então, assim, eu não entrei pelas mãos dele, vamos dizer assim. Porque eu entrei, ele já estava fora, né? E o Elcio é um cara muito inteligente. Eu acho que o senador Tasso fez uma escolha fantástica ao botar o Elcio para ser presidente do PSDB. O Elcio é um dos caras mais dinâmicos que eu conheço. Eu acho que é o vice-prefeito que mais se mexe no país. Eu nunca vi um vice ele não tá parado, tão eficiente. Ele se mexe. A agenda do Elcio começa ali 8 horas da manhã, vai até 10, 11 horas da noite, porque quase todo dia eu falo com ele no telefone. E a gente conversa 11 horas, 11 e pouco. É o horário que a gente fala no celular. Né? E é um cara que tá com muita garra, tá com muito tesão para renovar esse partido. Né? Ele é preparado. Mas ele conta com a sua força, essa colaboração, como você disse, desse tesão, dessa vontade de reerguer o partido. Com certeza. A gente tem uma amizade muito grande, independente de política. Né? As nossas mulheres são amigas, a gente sai para jantar fora frequentemente. Então é uma parceria mesmo, não é à toa que ele é o presidente e eu sou o vice, não. Né? Isso aí é uma parceria que a gente vai fazer para trazer de volta o PSDB, que foi tão importante no Ceará e no Brasil. A gente não pode esquecer de citar o país, Rubão. Claro, claro. O PSDB acabou com a inflação. O PSDB criou o Plano Real. A nossa moeda, pela primeira vez, está aí há 94 para cá, quase 30 anos. 30 anos vai fazer. 30 anos vai fazer o Plano Real. Nós nunca tivemos uma moeda tão duradoura. Exatamente. Né? Exatamente. O real já teve pau a pau com o dólar lá na época do Fernando Henrique. Nós criamos a lei de responsabilidade fiscal, nós que demos início às privatizações, que era outra coisa que era todo mundo contra. E que hoje está todo mundo tendo Porque é que hoje acesso hoje à tecnologia. O pessoal declara, linha telefônica era tão caro que a pessoa declarava no imposto de renda. Eu, Rubão, declaro 3 linhas telefônicas. Porque você vendia a sua linha por uma fortuna. Era igual declarar ali um carro, uma moto. Me lembro disso. Tá entendendo? Me lembro. Então você vê hoje as telecomunicações, todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet, graças ao PSDB. O serviço a Enel tá ruim, né? A gente está insatisfeito com a Enel, mas quando a gente privatizou a Coelce, que foi todo mundo contra, quem não lembra que tem já na nossa cidade pelo menos 40 anos, toda semana faltava luz 2 vezes. Sim. A gente ficava, puf, faltou luz. Você estava fazendo um jantar aqui, recebendo os amigos, puf, todo mundo no escuro, pega as velas, não sei o quê. Acabou. Acabou por quê? Porque agora a empresa privada, ela tem que dar resultado, senão a pessoa... senão ela também não tem sobrevivência. Claro. Não tem o ar, porque naturalmente ela precisa lucrar. Hoje todos são a favor da privatização. Sim, né? Sim. Eu acho que você não pode sair privatizando tudo. Mas quando a coisa era pública, era só cabide de emprego, eficiência zero, não tinha ninguém cobrando para entregar um serviço de qualidade. Então a gente deve muito ao PSDB. Agora passou o ciclo, né? Mas você veja aqui no Ceará, o PSDB... E um ciclo de mais de 25 anos aqui no Ceará. É uma identidade que... Aí vamos dizer para essa nossa realidade, a meninada, os Mas jovens... só para dizer, o Ceará hoje é referência. Sim. O Tasso acabou com a mortalidade infantil, o Tasso botou 99% das crianças na sala de aula. Bom salientar o que você está dizendo, que aí eu não estou entrando aqui como advogado de defesa ou de acusação de nada, não. Mas todas as gestões que sucederam à do PSDB tiveram a consciência de manter todas essas bases estabelecidas pelo PSDB
É o que eu te digo. Tem que ter alguém para começar. Certo. É isso que eu quero fazer em Massapê. Na hora que eu quebrar essa sequência de má gestões, como o Ceará vinha tendo, depois que eu sair, não vai ter ambiente para o prefeito que estiver lá, independente de que lado for, de errar, de retroagir. De retroagir, de andar para trás. Depois que pegaram o que veio o Tasso e que deu choque e que acabou com os malfeitos, e eu digo, eu sou uma pessoa justa, independente de eu ter votado nele ou não, o Ceará teve sorte, teve uma sequência de bons governos. Né? O Lúcio fez um bom governo, o Cid fez um bom governo, o Camilo fez um bom governo. Eu não vou dizer que fizeram um mau governo. Eu sou justo. Mas por quê? A base era aquela base do Tasso. E se tu vê, todos pegaram aquela base e levaram, com suas particularidades e tal, com acertos e com defeitos. Mas depois que o Tasso acabou, disse, daqui para frente só cabe bom governo. Né? Vamos ver esse como é que vai se comportar. Mas aconteceu isso, tem que ter a ruptura. Aí o cara vai dizer, pô, o Osiris deu show. Segundo mandato, se tiver, foi maravilhoso para o município. Depois entrou o outro, foi bom também. Eu não posso fazer besteira, não tem mais ambiente. Muda a cultura. É aquele negócio que eu disse, que ainda tem gente nova fazendo a política de 40 anos atrás. Não dá mais, entendeu? Entendi. Pessoal, a gente está quase que no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Hoje eu estou tendo a oportunidade de falar, conversar, ouvir histórias. Teve coisas aqui que você nunca disse em lugar nenhum, não teve? Teve. Teve detalhes aqui, acho que vai ficar como um documento para quem vai pesquisar, para quem vai, sobretudo, buscar informações sobre a sua família e sobre a sua pessoa. Mas tem um detalhe que faz tempo aqui desse nosso bate-papo que eu estou querendo dizer, que é o seguinte... Você não precisou da política para que você pudesse se estabelecer emocionalmente, familiar, empresarial, nesse sentido. Mas a política acaba sendo uma verdadeira, no ditado popular, uma cachaça, assim, virou a minha cachaça, sabe? A política está lhe chamando nesse sentido de você se dedicar, de você agradecer, de você prestar ou reconhecer, talvez dependendo da sua religião ou da sua crença, mas de você se dar como um voto de gratidão de tudo aquilo que a vida já pôde lhe proporcionar de bem. Mas tem hora que você, e é um relato que eu escuto bastante, de você ficar assim, motivado em fazer, que eu acho que é esse momento que você está. Nesse sentido do fazer, do realizar, você está muito contaminado com essa abelhinha do bem, com essa questão da transformação, no ditado popular que eu digo, nessa cachaça de transformar, de fazer, que você está comprando esse desafio para você? É exatamente isso. A minha vontade hoje, muito mais do que ter um cargo de prefeito ou de outra coisa, é de fazer. Né? Eu estou na cachaça aí, como tu disse. Pensa num trem bala, 300 km por hora, fazendo, né? No dia que você parar e não poder mais fazer, é lógico que você vai sentir. Claro. Então eu quero agora pegar toda essa experiência, tanto da vida privada como aqui da Prefeitura de Fortaleza, e levar para Massapê. E poder ser, se você está aqui me entrevistando daqui a 2 anos, 3 anos, e dizendo, Osiris, o que é que tu fez em Massapê? Como foi essa transformação? Como foi essa revolução? Conta aí pra gente. É isso que eu quero... Que vai ser no 2.0, é levar o Massapê para destaque de notícias boas a nível estadual. Beleza. Aqui, eu vou voltar lá pro início, a gente tá finalizando aqui, exatamente... Só aqui para tu ver. Eu fiz um discurso no PSDB Jovem. A formação da gente também é muito importante. O meu pai, com 25 anos, 26 anos, recebeu o Tancredo Neves lá em casa. Conta essa história aí, conta que essa aí... Eu vi você falando sobre esse evento. Como foi? Não foi só ele, não. Foi um jantar, se bem? Foi um jantar, mas esse que eu estou falando em específico era no primeiro mandato dele. Devia ter 26 anos, 27, sei lá. Sim, conta essa história aí. Aí recebeu o Tancredo Neves ali, era amigo do meu avô, Osiris e tudo. Então, eu sempre tive referências de medalhões da política. Né? Hoje você vai lá para o Congresso, infelizmente, eu não vou generalizar, mas não tem mais. O meu pai, quando chegou lá com 30 anos, deputado federal, 33, tinha hora lá que ele olhava que ele disse assim, tremia na base.
né? Era pesado, né? Ulisses Guimarães, tá entendendo? Aí você encontrava um Mário Covas. Um ACM. O ACM eu vi muito, né? Porque eu morei 1 ano com ele, aí já era senador. O meu pai era um dos melhores amigos do Luiz Eduardo Magalhães, o filho do ACM. O filho do... Eles o pai eram, do ex-prefeito de Salvador, né? Não. Não, é o tio, né? Tio. Esse o mesmo, ACM Júnior, que é o pai dele. Sim. Perdão, desculpa. Então, meu pai tinha muita amizade com o Luiz Eduardo. E quando o Luiz Eduardo morreu, foi em 98, abril de 98. O papai tinha 41 anos, o Luiz Eduardo tinha 42. Era quase da mesma idade. E o papai foi eleito em 99 para o Senado. E o Antônio Carlos estava lá e sabia da amizade dos dois. Então, o Antônio Carlos até se emocionou quando viu o papai lá no Senado e tudo. Ele era presidente, o papai tinha acabado de chegar, ele saiu, Luiz preside aí e tudo e tal. Então, era só grandes nomes, gente que brigava pelo seu estado. O Antônio Carlos Magalhães fazia das tripas o coração pela Bahia. Sim. Ele tinha os defeitos dele, obviamente, mas era um devotado pelo estado dele. Brigou na época para levar a Ford para a Bahia, tudo. Me lembro. Ia para o Rio Grande do Sul, e ele não vai vir para a Bahia porque vai gerar emprego na Bahia. Né? Me lembro disso. Eu estava dizendo naquele dia que lá em casa, uma vez, eu ficava menino na varanda, lá dos quartos, é uma casa duplex, tem um jardim, e lá em cima na varanda você fica olhando o que está acontecendo. E eu ficava lá na varanda, pequeno. Eu vi o Mário Covas lá. Pronto, você disse exatamente isso. Você viu o Mário Covas, o Fernando Henrique. Como é que foi? Aécio, bem novinho. Franco Montoro, foi governador de São Paulo. Zé Richa. Ixi, meu irmão. Então era só medalhão, gente respeitada. Era a política mesmo, assim, não tinha... Quando você viu... Era gente de muito nível intelectual, profissional e moral. Moral. É isso mesmo. Tá entendendo? Era um pessoal que nunca teve um maracutaia na vida. Eram figurões mesmo assim que... Essa cena que você tá... E meu pai um menino, mais Pronto, novo. é isso mesmo que eu ia lhe dizer. Como é que você vai para meu pai no meu... Eu sei que você hoje tem uma consciência política, social muito mais ampla do que quando você era jovem, naturalmente. Mas se já te impactou naquele momento, você imagina hoje com a consciência que você tem do que foi o berço da criação, da evolução política do seu pai e aquilo que você pôde uma turma dessa vivenciar. Que eu falei, juntamente com o senador Tasso Gereissati, lá em casa, não tem mais. Não tem. Hoje, tem, não. Se eu fosse o meu pai e fosse fazer um jantar desse, se eu tivesse a rede de relacionamento dele, com o Tasso ali e tudo, e quisesse fazer um jantar desse porte, com esse nível de pessoas, intelectual e principalmente moral, como eu disse, não dá, não existe. Acabou. Infelizmente, não dá mais politicamente, o Brasil regrediu. E muito nós andamos para trás. Né? É tanto que o PSDB, quando foi feito, ele era uma costela ali do PMDB, e foi esses figurões que quiseram fazer um partido. E, obviamente, o PSDB ficou gigante. Teve algumas maçãs podres, óbvio. Eu também não vou ficar defendendo o PSDB só por defender. Tiveram várias maçãs podres a nível nacional que desgastaram o partido. Mas eu faço uma ressalva. No estado do Ceará, zero. Nunca um membro do nosso partido teve um problema de corrupção, um escândalo. Nunca. E o Tasso era muito austero. O Tasso era aquele cara nem roubava, nem deixava roubar. Era um cara que não era só um visionário, um empreendedor. Era um cara austero. Em tudo, até na vida pessoal dele. A Joana, filha dele, disse uma vez no jornal O Povo que ela estava tomando banho, ela normalmente tomava banho e demorava. E o Tasso, quando estava em casa, ia lá e batia. Joana... um homem rico e tudo, nem precisava, chegava para a filha, Joana, tá bom, tá gastando água. O Ceará é um estado carente de água, minha filha. Tome banho rápido. Então, ele era um cara preocupado de verdade com o Ceará. E por isso que ele fez isso tudo. Né? Por isso que ele tem esse nome. E eu acho que o Tasso vai voltar, hein? Eu acho que o Tasso vai voltar para as políticas porque está tendo uma pressão para ele assumir o PSDB nacional. Nacional, eu vi. Inclusive, nessa última reunião agora que teve da eleição, seu pai chamou e deu um carão, assim, em termos. Assim, você não era para ter largado a política, você era para ser candidato novamente, porque você tem a sua capilaridade e tal.
apesar de estarem e serem amigos há muitos anos, ainda tem essa coisa de um para o outro, a confiança, sobretudo desse braço estendido com mão dada entre eles dois, não tem? Ainda tem isso que tu falou, que eu vivi. Hoje é traição em cima de traição. Um cara é amigo hoje, no outro dia trai por qualquer besteira. O Tássio e o meu pai começaram juntos. O meu pai nunca se afastou, traiu o Tássio Gereissati. Eu diria que é a maior parceria política em termos de lealdade no estado do Ceará. Se não for a maior, é uma das maiores. Porque dividiram em... Papai foi líder do governo no primeiro mandato dele. Aí depois ele governador, papai presidente. Depois os dois foram senador. Então, são 30 anos aí de união, 40 anos de união, sem nunca titubear. Não ter um arranhão. E convite, você vê que o PSDB chegou até quase 30 deputados. Sim. Aí depois correu todos para o governo. E o papai sempre lá. Então, o papai nunca fez, assim... Politicagem para se manter no poder. Podia ser deputado federal até hoje, se quisesse. Sim. Mas não, ele acredita naquele projeto. Entendi. E foi o projeto que mais mudou o Ceará. Então, ele é um homem de projetos. E eu nasci dentro disso, eu também sou uma pessoa de projetos. Ótimo. Olha, 2 perguntinhas para que a gente possa finalizar. Primeiro, como é que você convive sobre as questões de críticas? Nesse detalhe da democracia, nesse detalhe sobre tudo, porque você sabe que política é isso, tem esse desafio. Você dá a cara a tapa, né? Dá a cara a tapa. Como é que você convive sobre esses pontos? Então, quando você tem uma vida privada, né? Você não recebe crítica de ninguém, a vida é sua. Você pode ser criticado no máximo pela sua mulher, pelo seu pai, né? Na hora que você vai para o serviço público, por mais que você acerte, tem aquelas pessoas que criticam por criticar, né? Tem os adversários que apostam, alguns, infelizmente, torcem pelo quanto pior, melhor, não é aquela crítica construtiva. Sim, sim. Mas eu sou tranquilo em relação à crítica. Está aberto, sobretudo, críticas que dê para dialogar e mudar a consistência do propositivo. A crítica ajuda demais a gente. Ótimo. O Tássio disse uma coisa, falando no Tássio de novo, que todo político devia ser obrigado a ficar um tempo na oposição, porque ele foi muito tempo governo, né? Sei. Ele já começou como governador. Eu sei disso. E ficou décadas como governador. Ele foi para a oposição como senador no governo Lula. Foi a primeira vez que ele foi para a oposição. E ele disse uma coisa muito séria. Todo político devia ser obrigado a ficar um tempo na oposição e todo político devia perder uma eleição. Porque o poder, por muito tempo, dependendo da pessoa, pode mudar até o seu caráter. Eu nunca esqueci isso. Enfocado, né? Só fazer um pequeno comparativo que eu acho que é plausível para esse momento. Olhe bem. O Tássio, quando colocou o seu nome, que na verdade ele nem queria o nome, porque eu acompanhei aí depois os documentários, toda aquela história que a FIEC, o FSIC produziram muito material daquela história, eu vi muitos depoimentos daquele momento. Mas era, com as suas devidas proporções, um empresário jovem, assim como você, que já tinha sucesso na vida empresarial, já contribuía com a cidade e com o Estado na geração de emprego, nesses detalhes, mas que estava incomodado com a situação política daquele momento. Os jovens se reuniram, né? E naquele debate natural, desses ciclos de diálogos, conversas, apresentações, eu pude vivenciar nesses documentários a busca de especialistas para vir ao estado do Ceará, dar palestras através do SIC, através desse trabalho dos novos empresários, e ali foi aclamado, né, o nome do Tássio Gereissati, que tinha uma condição de viver bem, que tinha uma condição financeira estabelecida, mas que trocou todo o conforto do empresário para a dedicação com o Estado. Você está desenhando uma história parecida. Ou eu estou enganado? Eu acho que aí eu não tenho esse gabarito, não. Não, mas tem. No sentido eu estou respeitando a sua história também, e também seria muita audácia da minha parte. Eu acho que eu posso ter a mesma vontade, né, que ele teve. Mas eu digo na forma de transformar como agora, ele teve. Né? Ele começou como governador do estado, eu vou tentar
começar como prefeito da minha terra. Agora, pode ter certeza que as intenções, né, e o jeito de fazer política, a essência é a mesma. Ótimo. A última pergunta para a gente finalizar aqui. Ao longo da vida, os sonhos mudam porque a gente realiza alguns, né, e outros têm. Qual é, hoje, daqui para frente, o maior sonho do Osiris Pontes? Meu maior sonho, eu vou falar sem demagogia, eu podia muito bem dizer ser prefeito da minha terra. O meu maior sonho é manter, é o que eu já tenho. O meu maior sonho é continuar com a minha família, com a minha esposa e com meus filhos, juntos e unidos, como nós somos por esta vida. O meu maior sonho é manter a minha família saudável e unida. Esse é o meu maior sonho, porque isso para mim é a coisa mais importante do mundo. Agora, se você perguntar, o meu segundo maior sonho, aí é chegar à prefeitura na minha cidade. Pelo um desafio próprio e pela uma tradição política, uma reverência ao seu avô, ao seu bisavô, ao seu pai, sobretudo, nessa trajetória. Você acha que você comprou, nesse sentido, também essa responsabilidade? Rubão, é como eu estou te dizendo, isso tem amor no meio, né? Não é... Porque senão você assim, teu sonho é ser político? Não. Teu sonho é ser deputado? Não. Tem um amor todo envolvido que vem, com certeza, eu não sei explicar, mas deve vir de família, né? Bisavô, avô, pai, né? E principalmente o meu pai. Entendi. O meu pai é um apaixonado por Massapê. E eu lhe digo mais, ele se prejudicou como político porque ele dava uma atenção muito especial para Massapê. Né? E um senador da República tem que olhar para os 184 municípios. Sim, sim. E ele era muito exagerado, esse negócio de Massapê. Mas eu não vejo isso como ruim, não. Eu vejo isso como uma coisa boa e forte da raiz mesmo, de dar valor à sua terra. E eu acho que, como prefeito, futuro prefeito, pré-candidato a prefeito, se eu chegar lá, se Deus quiser, eu vou ser o único de toda a família, dos ancestrais, que vou ter, de fato, o instrumento na mão para fazer a mudança, porque ele não tinha. Ele era deputado e senador. Meu avô também deputado e senador. Ele não tinha o instrumento. Eu vou ser o primeiro que posso ter e fazer toda essa... Então, é isso aí. Meu amigo, eu quero lhe agradecer, desejar a você que você possa realmente ter bastante saúde, que eu acho que é o maior presente que o cidadão pode ter, e daí para frente realizar desejos, sonhos, realizações, fazer com que isso possa acontecer e que a gente possa ter essa oportunidade, ter o 2.0, 3.0, que quando a gente faz novas edições de podcast, a gente classifica desse sentido dentro do que você falou, já realizando, já podendo mostrar alguns resultados. Deixa eu contar uma coisa aqui, só para rapidamente. Bora, vai. Falando de tradição política. Eu falo muito, viu? Falando de tradição política, o meu avô, né, tu falou, foi deputado estadual, federal e tudo. Tu sabia que ele era deputado e os outros 3 irmãos dele também. Eram 4 irmãos e os 4 deputados na mesma legislatura. Como é que foi isso aí? Caso único no Brasil. Deputado tipo federal? Assim, o cara federal? ligava para casa da tua mãe, deixa eu falar com um deputado. Ela dizia, qual deles? 4 irmãos e os 4 deputados. O meu avô federal e os outros 3 estaduais. Na mesma legislatura, no mesmo mandato. Meu Deus, rapaz. Eita, que aí é uma divisão de voto bem certa. Vem. Aí tu pergunta, às vezes, onde é que esse povo arrumou voto para se eleger os 4? Nem eu sei, era tudo dividido. Bacana, meu amigo, mais uma vez obrigado. Valeu, Rubão, foi um prazer muito grande estar aqui com você, um programa leve, um programa descontraído. Adorei, gostei bastante. Ótimo. Já dei várias entrevistas aí ao longo desses 3 anos e pode ter certeza que foi uma das que eu achei mais... A gente conversou... Dinâmico, né? Dinâmico, sem formalidade, parecia que a gente estava batendo papo. Foi muito bom e eu acho que para quem assiste também é muito legal esse tipo de entrevista. Eu acredito que esse é o espírito da coisa, que a gente possa... Às vezes, a pessoa até diz assim, porque eu sofro muito, porque eu faço política propositiva, eu tento buscar o lado positivo da gestão, das pessoas. Eu sei
que existe um desafio e que também esse meu formato de trabalho possa incentivar o setor público, diz, pô, eu vou fazer uma coisa porque eu quero mostrar no programa do Rubão, como eu já tive depoimentos disso, pô, Rubão, vem aqui que eu vou inaugurar uma praça, Rubão, vem aqui que eu vou inaugurar um posto de saúde, já tive vários e vários convites nesse sentido, então é a minha forma de colaborar também, que se a gente passar por este mundo e também não deixar a nossa colaboração do bem, do bem-estar, da transformação, eu acredito também que a gente não fez o dever de casa. Saúde, paz, sucesso, que Deus abençoe você e que a gente possa contar mais histórias de bastidores para frente, viu? Crescemos junto aí no negócio do PSDB e nessas histórias. Parabéns, meu irmão. Obrigado, parabéns a você também. Só para finalizar, suas redes sociais, para que a turma possa acompanhar também. Osiris Pontes, O-Z-I-R-E-S. Osiris Pontes no Facebook e Osiris Pontes no Instagram. Galera, obrigado pela oportunidade de mais um momento, que fique guardado esse documento para que você possa ver, rever, compartilha também para que a gente possa fazer essa audiência crescer ainda mais. E em breve, a partir daqui a alguns minutos, horas, você vai ter os cortes e poder acompanhar os melhores momentos desse bate-papo. Valeu!